Bom, voltando para o milho. O milho perdeu 6, perdeu 5, agora está com 4 e pouco. Fica por aí? Isso em É, Chicago, né? eu gostaria de pensar que sim, mas na média, o preço de setembro a outubro é mais baixo que junho e julho, então eu não tenho muita convicção de que esse ajuste para baixo em Chicago não vai derreter um pouco mais esse preço do milho em Chicago. Tem que lembrar que ainda tem milho aqui da safra passada que os produtores não venderam e estão carregando esses estoques e não vai ser uma safra cheia, não é uma mega safra por aqui, mas não é a safra de 2012, um corte drástico. Para você ter noção, em bushel por acre colocaram uma produtividade de mais ou menos 175 bushel por acre no último relatório. Para você apertar esses estoques, você tem que tirar ainda uns 10 bushels em cima disso, porque a demanda está fraca aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu acho que muitas vezes confunde é que eles pensam, poxa, mas caiu a produtividade, então por que não aumentou o preço? Bom, porque não caiu o suficiente para apertar o quadro de oferta e demanda. Ainda tem milho suficiente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E enquanto tiver essa sobra de milho, mesmo o comprador trabalhando com lucro, ele fala, tá, então você vai ter que negociar comigo, vamos jogar e aí o preço cai até o comprador se satisfazer e comprar mais um pouco. Tá. E como é que o mundo vê, principalmente vocês aí nos Estados Unidos, veem a safra brasileira, essa oferta da safrinha? A safrinha brasileira vai ganhar o espaço de exportações até que não limpar essas pilhas a céu aberto, na minha opinião. Porque quando começar a chover, só milho em situação precária de armazenagem, não tem muita escolha. Então, o Brasil vai ter que jogar esse milho no mercado ou descobrir como armazenar ele de forma mais temporária. O que vai ser muito mais permanente, perdão. O que vai ser muito interessante é quando a soja de safra nova dos Estados Unidos estiver competindo com, perdão, o milho de safra nova dos Estados Unidos estiver competindo com o milho bem armazenado do Brasil. Aí sim nós vamos ter uma disputa de exportação e um cenário interessante. O preço atual, para a maioria dos produtores norte-americanos, não é rentável. E no Brasil, quando chegar esse milho bem armazenado, já está na mão do produtor ou do vendedor que ele tem capacidade de armazenagem, geralmente capacidade financeira, para segurar esse milho. Então, quando começar essa disputa, talvez lá para outubro, em que você tem o milho bem armazenado do Brasil competindo com o milho de safra nova dos Estados Unidos, aí que nós vamos saber qual país que é realmente competitivo e qual o preço que o comprador vai ter que pagar. A sustentação de curto prazo que nós estamos vendo é comprador que quer garantir seus estoques para não ficar numa situação precária quando essa concorrência entre o exportador brasileiro e o exportador norte-americano mais paciente entrar em jogo. E faz sentido, como comprador, na minha opinião, você garantir os seus estoques, porque se não tem venda, não tem venda. Você vai ter que pagar um preço que é aceitável. Sim, mas assim, bom, a armazenagem, eu comecei a me interessar por agricultura quando eu era garotinho. Eu vi os gibis lá do Pato Donald, da vovó Donalda, o sítio da vovó Donalda, o que ela tinha? Tinha um silo. Eu falava, nossa, que treco é aquilo lá, né? É um armazém. Nós não temos isso aqui, né, Aaron? Não. É uma grande carência estratégica do Brasil e na comercialização é que colhe e aí você tem poucas, se não tem capacidade de armazenagem, tanto a capacidade física quanto a capacidade financeira, as tuas ferramentas de gestão de mercado são bem limitadas. Você acaba tendo que entregar produto em uma situação complicada, muitas vezes. Tá, para encerrar a safra atual, os preços já estão dados apesar da guerra, que nem a história da Ucrânia, bombardeou o porto novamente, o navio e tal. Como é que você vê isso? Vai alterar o preço? Tem chance de dar uma explosão de preços ou é por aí? Para ter uma explosão de preços, nós vamos ter que ter ou uma quebra maior na safra americana do que é antecipado hoje. Eu acho pessoalmente improvável isso, porque já está chegando no fim do ciclo do cultivo. Com chuva ou sem chuva, vai ser uma
safra abaixo da média, mas não uma quebra de safra. Ou então nós vamos ter que ter um choque de demanda, vamos ter que ter a demanda entrar com muito peso. Então, para mim, falando de Chicago, movimentação lateral é notícia boa. O que eu quero dizer com isso? Se o preço não cair, mas seguir em movimentação lateral, deixar o calendário trabalhar um pouquinho, deixar esses estoques trocarem de mão, já é uma notícia boa para uma arrancada de preço mais para frente. Mas no curto prazo eu ficaria surpreso se a gente tem realmente uma arrancada de preço para cima em Chicago ou até mesmo no Brasil. Acho que a soja ainda tem chance de ter uma disparada, especialmente no mercado disponível do Brasil. Milho, tenho minhas dúvidas.